Olá meus amigos, eu sou o Vinícius, proprietário da V-Unit, loja de artigos militares originais estrangeiros que a gente define como militaria, ou militária, como preferem os mais antigos. O termo ele se originou nos Estados Unidos, que era como denominavam o excedente do material militar que era dispensado. Eles chamavam de military paraphernalia e com a fusão dessas duas palavras virou militaria. Com o tempo de mercado que eu tenho, eu consegui visualizar que a militaria no Brasil ela teve três ondas. A primeira onda que surgiu aí do meio dos anos 60 e que foi até o final dos anos 80. A segunda onda ela surgiu aí no início dos anos 90, muito levada pelo paintball que estava entrando no mercado nessa época. E essa época também foi marcada pela presença de algumas lojas no mercado. Essa onda ela esmaeceu o início dos anos 2000, quando a presença de material produzido comercialmente ela veio a suprir uma demanda da militaria que não supria na questão de tamanhos e a demanda era tão grande que muitas empresas começaram a produzir o material camuflado. Então, de certa forma, essa produção nacional ela esmaeceu e deu uma apagada na militaria no Brasil. A terceira onda ela surge aí nos anos 2010 e ela se estende até os dias atuais. A gente vai tratar de um assunto bastante interessante, com muita história, muitas pessoas que são ícones do meio e que, através do depoimento delas, vocês vão conhecer diversos outros participantes desse mercado, desde os anos 60 até os dias atuais. E para começar a contar essa história, a gente vai conversar com uma lenda viva, um dos grandes ícones desse mercado, que é o Jaime Piu Piu. Ativo desde os anos 60 até os dias atuais, ele reside lá em Sorocaba e a gente vai lá atrás dele conversar com ele. Casa. Tudo bem, Jaime? Tudo bem? Que prazer revê-lo. Igualmente, meu amigo. Oi, família. Oi, tudo bom? Bem? Gente, esse daqui é o Jaime, o famoso Jaime que eu tanto falei. E aí, Jaime, por favor, se apresenta aí. Meu nome é Jaime Tazer Abreu Neto. Sou apaixonado pela militária desde que me conheço por gente, mas comecei a colecionar aos 11 anos de idade, em 1961. E a coleção levou ao comércio? Sim, na verdade todo colecionador é um comerciante, né? E o mercado se iniciou aqui no Brasil? O mercado se iniciou dessa forma. Eu estou na estrada desde 1961. São 59 anos já nesse ramo, pelas minhas contas. 59 anos. Caramba. E a Sandra, a esposa do Jaime, há quanto tempo? 33 anos. Aguentando uma loucura dessa, né? Uma loucura. Não fiquei louca ainda. Mas participa, curto bastante, trabalho também com ele. E a gente quer deixar um legado. E vamos deixar aqui, ó, pra filha. E aí, Camila, como que é fazer parte de um núcleo familiar onde tem um colecionador de militaria? Como que é isso pra você? É incrível. É a minha realidade que eu conheço desde que me conheço por gente. Então, a gente aprende a ter muito respeito pela história e pelos itens. Que legal. E eu ouvi dizer que teu pai tem um belo acervo, uma coleção impressionante aí. É verdade. Mostra pra eles, pai. Pô, pra isso que eu vim aqui. Vamos lá conhecer? Vamos lá. Por favor. Aqui Uau, Jaime. é meu bunkerzinho. Fantástico. Conta um pouco pra gente o que você tem aqui. Aqui é um pouquinho de tudo que eu guardei nessa trajetória que eu tive. São alguns presentes, algumas coisas que eu tenho um carinho especial que eu guardei durante toda essa caminhada. E dentro do que você reserva aqui, o que é uma coisa assim bem especial que você pode mostrar? O que eu tenho, que eu gosto muito é especial, e eu tenho um carinho por ele, é uma peça interessante aqui. Esse aqui é um fragmento do caixão dos Jesse James. Isso aqui é um fragmento de madeira, de metal, uma lasca do caixão? É uma lasca de zinco do caixão, porque antigamente era coberto a parte interna com zinco. E quando foi feita a exumação dele, lá em Kansas, do lugar onde ele estava para o lugar original que ele foi enterrado,
Um dos amigos que fez esse trabalho tirou como Uau. souvenir um pedaço Que noção de colecionismo, hein, meu amigo? do esquife e me deu de presente. Não, parabéns, Jaime. Um item bastante diferenciado, vamos dizer assim. Né? O pessoal de um personagem muito famoso lá, né? Ninguém ou poucas pessoas possuem uma lasca dessa, né? Eu acho que só eu e ele, né? E o Jesse James. Bem provável, é verdade. Bom, filho, aqui é um pouquinho de tudo, tá? Tem um pouquinho de tudo, algumas coisas que tem algum valor sentimental, algumas coisas que eu guardo para efeito de decoração, mas tem algumas peças interessantes aqui que não são muito comuns. Por exemplo, isso aqui é um decal de um caça americano, é a parte do meio do decal do caça americano da Guerra do Vietnã. Fantástico. Aqui tem um histórico do Robin Hood, que foi um asa na Segunda Guerra e também na Coreia e Vietnã. Aqui tem um negócio interessante, é um distintivo de Bounty Hunter, de caçador de recompensas, americano da região do Missouri. Em alguns lugares existem até hoje os Bounty Hunters lá, né? É uma peça bem interessante. E relativo à comunicação, qual que era a tecnologia na época, Segunda Guerra, por exemplo? Hoje nós temos os e-mails, né? Na época eles tinham os e-mails. O que eram os e-mails? Eram correspondências. Os americanos bolaram o sistema para ficar mais compacto e com menos peso as correspondências militares. Então o que eles fizeram? Bolaram um sistema de fotografar as cartas, minimizar o conteúdo e o peso. Então aqui tem e-mails da campanha do Pacífico e da invasão do dia D. Nos 16 anos que eu tenho como comerciante, eu parei diversos momentos para analisar o mercado que eu atuava, estudando isso desde o início, né? E eu cheguei à conclusão que a militaria no Brasil, esse mercado, ele teve 3 ondas. E foi exatamente no período que você entrou no mercado e que isso começou que a gente identifica a primeira onda. Então conta para mim quando que você começou com o colecionismo e quando e de que forma isso se tornou um comércio para você? Bom, o colecionismo eu comecei com 11 anos de idade. E eu vi histórias de família, meu tataravô foi sargento confederado, meu bisavô foi soldado prussiano na Primeira Guerra Mundial. Então, de ouvir histórias, eu comecei, já tinha essa sementinha, então eu comecei a me entusiasmar muito por isso. Então eu comecei a colecionar cartuchos, né, na época. Minha primeira peça foi um capacete da Revolução 32. Aos 16 anos eu tive meu primeiro capacete alemão. Tive contato com uma primeira pessoa que colecionava militar especificamente, que era um jovem rapaz lá de Campinas. E daí por diante eu comecei realmente a colecionar, correr atrás, conhecer expedicionários, tanto combatentes americanos, alemães, pela região de Campinas ter muito alemão por causa da Bosch, veteranos de 32, que quando eu comecei eram pessoas de meia idade, né? Então eu tive muito contato com essa gente e tinha muito material, porque ninguém se interessava, né? E chegou um momento que você tem que definir, porque punha anúncio em jornal, em 66, no Estadão, para comprar peças. Era o único, né, que gostava disso lá em São Paulo. Eu fui para o Exército. Um pouquinho antes eu conheci o primeiro colecionador de militares de São Paulo, que foi o Nelson, né? Eu resolvi que eu tinha que tomar um caminho, né? Porque o meu sentir pela militar era muito grande, minha faina para trabalhar com isso. Eu larguei tudo. Fundamos a Feira do MASP em setembro de 79. Em 1980 eu fiz minha primeira viagem. Também sem plano nenhum. Atrás de militaria. Tinha alguns endereços que eu tinha conseguido em catálogos. Catálogos, que era a forma de venda no exterior na época, né? Não conhecia ninguém, fui com a cara e a coragem,
Fui para Nova York, fui para Washington e fui para Miami. Foi onde eu fiz os meus primeiros contatos com o militar, em 80. Daí para diante eu larguei tudo só. Dedicou a esse... Só me dediquei à militária. Fiquei 23 anos numa parceria com o Minions, que era o maior dealer do mundo de militária. Foi uma pessoa muito bacana comigo, o Romanians. Fiz muitos amigos lá, né? Viajei para a Europa atrás disso, para a Argentina, e sempre tendo como foco a militária. E antes de se tornar comerciante, como colecionador, a forma de você abastecer sua coleção era por meio de compra pessoal mesmo, não tinha uma loja, via internet, então nem se fala. Então, você mencionou anteriormente que você botava anúncio no jornal, compro peças militares. Então era dessa forma que as pessoas compravam e abasteciam suas coleções. Naquela fase, alguns tinham oportunidade de viajar e buscar o material fora, mas era bastante difícil conseguir, né? Era muito difícil, era muito difícil. Na verdade, o contato era feito boca a boca. Entendi. Perguntar, fulano tem algum parente e tal, e ir atrás, né? Então, no MASP, eu montei um stand só de militária e fui trilhando. O começo foi muito difícil, porque não tinham pessoas, a quantidade de pessoas que se interessavam era muito pequena, mas devido à propaganda, com o passar dos anos, aquilo foi virando uma bola de neve, né? A feira foi montada com o intuito de aglomerar um foco de cultura e na época era decoração, não havia essa diferença entre colecionismo e decoração e antiguidade. Então, mesmo uma peça militar, a pessoa nem tinha um foco de militaria, mas achava bonita e botava numa estante em casa, na mesa. Era uma peça de decoração. Em paralelo ao MASP, surgiram outras feiras, alguma coisa semelhante naquele período, ou era concentrado mesmo no MASP? Surgiram depois as feiras da Benedito Calixto. O senhor chegou a trabalhar na Benedito, não? Pouco tempo. Tá. Porque eu saí em 2000 do MASP já direcionado para venda virtual. Perfeito. Em 99. Fazia os leilões ali. Isso. Daí teve o Bexiga, vocês que estão fazendo esse trabalho maravilhoso de aglutinar as pessoas nessas reuniões que vocês fazem, que eu acho muito importante. Tem que haver um espírito de corpo. E a parte comercial, você chegou a ter um ponto físico de venda, uma loja formalizada? Tive, eu montei aqui em Sorocaba, no shopping de Sorocaba, o primeiro antiquário explicitamente de militária no Brasil. Eu fiquei 4 anos com esse antiquário, com essa loja de antiguidades. Você é tenente reformado? Eu sou tenente da reserva, tenente de segunda da classe. Reserva de que ano? Fiz estágio, fui da turma de 72, Sesc Centenário da Independência. E o apelido Jaime Piu Piu, de onde que surgiu essa? Piu Piu foi um carinhoso apelido que um capitão, quando era aluno de infantaria, eu era meio magro e acho que parecia com Pipiu. Ele põe apelido em todo mundo. Nós éramos em 100 alunos, cada um tinha um apelido. Alguns eu não posso falar. E você que é um cara que surgiu até com a criação da primeira onda, atravessou a segunda onda e está ainda hoje, no momento que a gente vive a terceira onda da militaria no Brasil, ainda atuando nesse segmento. Então, possui uma bagagem de informação, conhecimento muito grande a respeito do mercado e acredito que isso faz com que você seja solicitado a dividir, a levar o seu conhecimento a outros lugares. Eu vi um registro ali, um documento sobre a participação na criação do Museu da PM de São Paulo. Conta um pouco como é que foi isso, Jaime. Qual que foi teu papel? Qual foi o desempenho lá? Bom, na época não havia ninguém. O Coronel Adilberto de Oliveira Melo, que era o diretor do futuro museu, que era o responsável para montar o museu, não existia ninguém que pudesse ajudá-lo, né? Então eu fui convidado a conhecê-lo, fui apresentado a ele e comecei a trabalhar lá. Na época
era um quartinho no centro administrativo com uma quantidade incrível de peças atulhadas, né? Daí o coronel conseguiu aquele espaço que até hoje é um museu. Nós fomos para lá, conseguimos montar o museu, catalogar, fazer restauro. Na época não tinha verba, nós tirávamos dinheiro do nosso próprio bolso. Quer dizer, o coronel Eudilberto foi o patrono do museu. E eu tive a honra e o prazer de ser o primeiro a ajudá-lo durante mais ou menos quase 2 anos. E como curador, você foi assessor direto, participou da organização e realmente esse teu conhecimento ele é bastante importante para a gente, né, que atua nesse mercado, porque você é uma pessoa que tem uma visão de todo o desenvolvimento desde o início. E assim como um sobrevivente, né? Temos você atuando hoje, mas tiveram vários outros que se perderam no caminho. Muita gente que vai lá na loja me pergunta se eu conhecia o lixão. Eu era jovem na época, mas não era ligado a esse mercado. Então conta pra gente o que era o lixão, como é que surgiu, para trazer um pouco ao conhecimento do público também a tua experiência nessa época. Em 1968, um carioca chamado Mendel, ele veio até São Paulo, comprou uma quantidade imensa de uniformes americanos da época da Segunda Guerra Mundial e Guerra da Coreia. E ele montou uma loja maravilhosa na época, ninguém curtia isso, ninguém nada, né? Ali no Palácio Zarzuricoga. Depois de muito tempo, o Mendel fechou e vendeu o estoque dele para esse rapaz do lixão. Em São Paulo. São Paulo, ali perto da Praça da República. E ficou também durante alguns anos vendendo o remanescente, mas parece que ele não tinha condições de repor o estoque, né? Então ele praticamente vendeu o estoque e encerrou a atividade. Acabou. Realmente sempre foi um mercado bastante complicado de abastecer, né? Reposição muito difícil. Muito bom, Jaime. A gente percebe que todo o material que a gente trabalha, compra, vende, possui uma carga grande de história e em um momento lá atrás isso era um lixo e hoje é uma coisa que se atribui grande valor, são itens colecionáveis. E agora que a gente tocou no assunto de feiras de rua, eu lembrei de uma pessoa bastante importante nesse mercado e que a gente precisa encontrar e entrevistar, que é o Carlinhos Platum, que você bem conhece. Grande Carlinhos. E então a gente vai atrás dele. Mas antes disso, retribuindo a sua gentileza, que sempre que você me encontra, você me presenteia, eu trouxe aqui algumas lembranças para você. Primeiro, um chaveiro da V-Unit, lá da loja, tá? Ele é com base num safety pin aí dos uniformes de piloto. Você coloca a chave do carro, coloca a chave de casa para estar sempre lembrando da gente. Agora, trouxe 2 outros itens aqui, que já são itens de coleção. Os 2 itens são da época do Vietnã. Um deles é um CBD First Award, primeiro prêmio de Infantryman Combat Qualification. Esse infelizmente está aberto. E tem aqui também o de Field Artillery que eu vou abrir aqui. Não, tá todo original, não abra, deixa assim que eu prefiro. Eu sabia que você não ia querer que abrisse. Esse infelizmente eu não tinha ele fechado. A gente sabe que no nosso meio as coisas originais, da forma como foram fabricadas, sempre elas vão ter um valor atribuído um pouco maior. Seja a embalagem perfeita, seja uma etiqueta clara com as informações. Prazer muito grande aí conhecer seu acervo e ouvir de você um pedaço dessa história do nosso mercado. Eu é que agradeço pelo presente. Vai estar aqui nessa sala, vai estar no meu coração. E tenho que agradecer você por manter a chama acesa. Para mim é um grande prazer poder adubar uma semente que você plantou um dia lá atrás. Muito obrigado pelo todo o trabalho desenvolvido e pela pessoa que você é. E agora a gente vai atrás do Carlinhos, que vai ajudar a gente a contar essa história da passagem da primeira para a segunda onda da militaria no Brasil.